Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós falaremos sobre, dando continuidade do livro de Mateus, do estudo sobre as passagens do livro de Mateus. No último estudo sobre esse livro, sobre essas passagens, nós falamos sobre a fuga para o Egito. A fuga para o Egito, Mateus capítulo 2, versículo entre 13 a 15. Falamos aí quando o anjo do Senhor apareceu a José, então pediu para José pegar Maria e pegar Jesus recém-nascido e fugir para o Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo, queria matar Jesus, o recém-nascido. Agora nós vamos falar sobre Mateus capítulo 2 ainda, versículo 16 até o versículo 23. Nós vamos unir duas passagens aqui que falam sobre a matança dos inocentes, do Mateus 2, 16 a 18, e também a volta do Egito, quando outra vez o anjo do Senhor aparece a José e diz para que ele pudesse já voltar do Egito, porque Herodes já tinha morrido. Eu quero ler aqui rapidamente, do versículo 16 até o versículo 23, e aí faremos então, como é de costume, faremos algumas aplicações dentro desse texto. Mateus capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto. Ou melhor, ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Versículo 19. Mas tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. E ele, levantando-se, tomou o menino, a sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galiléia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ou a nossa aplicação dentro desse texto. Herodes aqui é o Herodes o Grande. Ele não gostou de ter nascido outro rei, porque ele era chamado de rei. Então, naquela altura, ele era chamado de rei, ou ele era o rei mesmo dali. Então, ele não gostou de que outro rei, porque eles estavam dizendo muito, o pessoal da cidade, não só, mas se ele escutava o pessoal dizendo antigamente também, então ele escutava que tinha outro rei para nascer. Então, naquela época, nasceu o verdadeiro rei, que era Jesus. Então, a primeira aplicação que quero fazer dentro do texto de Mateus capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 23 que nós lemos, é que o inimigo fica furioso quando resolvemos fazer a vontade de Deus. Nascer para Deus incomoda o inferno. Essa é a primeira aplicação e é uma grande verdade. O inimigo ele fica furioso quando a gente decide morrer para o mundo, morrer para as suas vontades, morrer para a vontade da carne, morrer para a vontade do mundo, para viver, então, a vontade de Deus. Isso é o que nós devemos fazer. Logo, nós fazemos no início da nossa fé. Nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Nós usamos esse texto bastante, ou essa frase, essa fala bastante, quando nós, então, nos batizamos, em águas, que nós, então, morremos para o mundo e vivemos para Deus. E o inimigo, ele fica muito furioso quando nós resolvemos fazer isso. A aplicação de número 2... que quero fazer dentro desse texto é que Deus ele até mata pelo bem dos seus filhos. Herodes queria matar Jesus, mas Deus então permite a morte de Herodes para que Jesus crescesse e tivesse então o seu ministério. Jesus então ele mata, ele faz viver, ele prende, ele solta. Jesus ele faz grandes coisas e Jesus ele faz o que ele quiser
pelo bem dos seus, pelo bem do seu justo. Por isso que nós, por mais dificuldade que estivermos passando, nós precisamos crer que a justiça de Deus vai vir para nós e que Ele até mata. Jesus é uma grande verdade. Jesus mata, Jesus permite a pessoa morrer ou alguém morrer para dar livramento, sim, para os seus filhos. Eu acredito nisso e, dentro dessa aplicação, dentro do texto, eu creio também que Deus permitiu a morte de Herodes justamente para que tirasse esse obstáculo da vida de Jesus, para Jesus também não ter esse problema logo no início, porque Jesus já sofreu tantas e tantas perseguições que nós sabemos bem, então ele fez isso para eliminar um pouco, vamos dizer assim, as perseguições. Então Deus até mata pelo bem dos seus filhos. A aplicação de número 3, que eu quero colocar aqui, é que os nossos sonhos só serão realizados quando a gente se levantar e agir. Ou melhor, quando a gente se levantar e reagir. Os nossos sonhos só serão realizados quando nós resolvermos nos levantar. Não basta a gente apenas sonhar, não basta a gente apenas querer, mas nós precisamos fazer a vontade de Deus, levantar, orar, buscar a face do Senhor para que esses sonhos se realizem. O sonho que José teve não foi um sonho que ele tinha para a sua vida, mas foi um sonho que Deus lhe deu para então Deus se apresentar a ele, para dizer para ele sair daquela terra e depois, dentro de sonho também, para ele voltar. Deus também apareceu em sonho para José. Quando a Maria então engravida do Espírito Santo, então Deus fala com José em sonhos. E os nossos sonhos também serão realizados quando a gente fazer como José fez, levantar e reagir. Então os nossos sonhos também serão realizados. A quarta aplicação que quero fazer desse texto é que nós vamos precisar ser cristãos de verdade. Quando nós recebermos a palavra de Deus, nós vamos precisar ser cristãos de verdade para acreditar, para ter o discernimento, para fazer a vontade de Deus, para saber o tempo certo de agir. Nós precisamos ser cristãos de verdade. E um crente de verdade, ele anda conforme a palavra do Senhor. Se a palavra diz que é para fazer isso, então nós precisamos fazer isso. Como a palavra de Deus disse para José, porque ele era um verdadeiro cristão, a sua própria palavra diz que ele era um homem íntegro, um homem reto diante de Deus, então ele precisou fazer a vontade, ser cristão de verdade para fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus tinha para a sua vida. Ele precisou ser e nós também precisamos ser. E a quinta e última aplicação que quero fazer dentro desse texto é que Nazaré era uma cidade desprezada, como Jesus também foi desprezado. Nazaré era uma cidade desprezada, nunca saiu coisa boa de Nazaré, tanto é que quando Jesus chama os discípulos, vocês conhecem a história, então quando ele chega para Natanael diz para Filipe: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Filipe disse que Jesus estava vindo de Nazaré, onde ele fora criado. Então Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade desprezada. Fazendo a aplicação, Jesus também foi desprezado. Fazendo a aplicação mais fundo ainda, nós também seremos desprezados quando fizermos e resolvermos fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do Espírito Santo, andar pautado e conforme a sua palavra diz, e preservarmos os princípios bíblicos, preservarmos os princípios que Deus colocou desde a época de Moisés até hoje, até a época de Abraão também, até hoje. Se nós resolvermos preservar esses princípios, nós também seremos desprezados. Mas que maravilha é ser desprezado ou até mesmo morto pelo nome de Jesus, preservando os seus princípios e os seus ensinamentos e sendo obediente ao tempo todo. Isso é o que Deus tem para nós e eu espero que tenha também falado ao seu coração como falou ao meu, e eu te espero também nos próximos vídeos, nos próximos ensinamentos e estudos e aplicações dentro de cada passagem do livro de Mateus. Que Jesus em Cristo vos abençoe.